Olá, bom dia. No Opinião Minas de hoje, você vai conhecer a história de um mineiro que foi para os Estados Unidos, se alistou no exército americano, lutou na guerra no Afeganistão e agora, de volta ao Brasil, desenvolve um projeto social que traz as experiências em combate para a nossa vida, para o nosso país, para a sociedade como um todo. Vamos conversar com Kleber Serpa, sargento do Exército Americano, ex-combatente do Exército Americano, lutou na guerra do Afeganistão. Ainda nesse mesmo programa, no segundo bloco, a gente vai conversar sobre a importância da auditoria para a descoberta de fraudes nas empresas. No segundo bloco. Agora, no primeiro bloco, recebo Kleber Serpa. Kleber, me conta, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Minas. Como que você começou essa história, né? Como é que você se tornou sargento? Foi uma decisão que eu tomei em 2008. Eu fui para os Estados Unidos em 2002 e buscando a vontade de mudança de vida, não financeira, eu tinha um trabalho bem consolidado em Minas Gerais na época, mas a mudança mesmo de vida. Quando eu consegui minha documentação, que é o que todo mundo procura nos Estados Unidos, você está ilegal, você está trabalhando, você exerce funções secundárias, eu trabalhei em restaurante, trabalhei em vários tipos de trabalho. Quando eu consegui minha documentação, eu vim ao Brasil, aí eu fiquei totalmente satisfeito, porque você vê que quando você vai para fora do país, você para, se você volta que tem amigos seus que são advogados, outros são dentistas, outros são empresários, e você dá aquela parada no tempo. E como todo ser humano, eu me cobrava muito aquilo. E saindo de um curso de inglês, eu olhei pro alto assim, quando eu olhei, falei, pô, um helicóptero passando, falei, pô, o cara chega em casa e fala, eu sou piloto de helicóptero. E eu falei, pô, eu esperava mais de mim. Fiquei interessado. Eu falei assim, eu esperava mais de mim. E eu tentei entrar nas Forças Armadas no Brasil, mas fui eliminado pelo exército contingente, cheguei até o último dia, eu achei que conhecimento de designação, falei, agora eu vou entrar nas Forças Armadas. Fui eliminado. Nos Estados Unidos, quando eu cheguei, logo quando eu cheguei lá, eu tentei fazer o contato, eles disseram, você documentado não pode. Meu inglês era super limitado. Quando eu consegui minha documentação, o inglês estava legal, eu falei, agora é a hora. Agora é a hora de eu mudar. Eu procurei um escritório do Exército, meio que por acidente, porque eu, na verdade, eu tentei entrar na polícia, eles falaram, você não é cidadão. Eu falei, pô, mas tem sempre um empecilho. Quando eu fui, eu falei, olha, através de um telefonema, eu fui parar nesse escritório, quando eu vi era o escritório do Exército. Você foi pensando que era uma outra unidade da polícia unidade da polícia, de repente... E era o Exército. Aí eu falei, pô, mas... você foi para os Estados Unidos já no momento do início, vamos dizer, da guerra ao terror, né? Um ano depois. Quente, né? Como todo mundo sabe, um fato no mundo que todos sabem onde você estava no Setembro 11, no 11 de setembro. Sem dúvida. Você pode falar na Copa do Mundo de 94, você esquece o que você estava fazendo, mas o 11 de setembro, sim, naquele momento todo mundo sabe. Inclusive existe uma música que fala... Todo mundo se lembra aonde estava no 11 de setembro. Sem dúvida. E aí você entrou e ainda nesse clima, né? Quando você entrou, era no meio da guerra. Quando eu prestei concurso, inclusive algumas pessoas falavam assim, mas tem chance de ir para a guerra? Eu falava, se eu não for na guerra, eu não vou fazer. Porque então você já estava consciente disso? Sim, consciente. A minha busca era essa, a busca de novos horizontes, novos conhecimentos, conhecer novas culturas, porque o ser humano, tanto brasileiro, americano, ele vê o Exército como quem leva a discórdia, como quem leva a guerra. Mas, na verdade, o Exército, tanto o brasileiro como ele leva a paz, ele leva a proteção. Eu tinha essa consciência. E algumas pessoas falam, não, você vai entrar na guerra por quê? Você quer matar, você quer fazer isso? Não, de forma alguma, eu quero proteger. Eu quero proteger quem não pode se proteger a si mesmo. Então, por isso que foi a minha intenção de entrar no Exército. Que é um pouco da própria política norte-americana, né? Um lado da política norte-americana, se você pensar bem, né? Intervenção em vários lugares do mundo, que em tese ele poderia dizer que isso não é comigo, né? Justamente. Igual a gente está vendo agora do Estado Islâmico. Quando as coisas apertaram, o mundo tentou discutir. Justamente o que aconteceu. E aí... Inclusive, a postura eles pedem. Os Estados Unidos colocam o dedo em todo lugar. Quando os Estados Unidos não tomam ação, eles falam, mas os Estados Unidos não vai fazer nada? Sim, é cobrado. Todo mundo espera que os Estados Unidos possam... Justamente, o Obama está enfrentando isso lá. E aí, 2008... prestei o concurso. Começou no... Como é que é essa questão, por exemplo? Você já sabia que tinha tropas no Afeganistão. Sim, na verdade. E eu imaginei, eu tinha certeza que eu seria mandado para lá. E aí você começou um treinamento? Olha, quando você entra, o processo é muito delicado para entrar no Exército dos Estados Unidos. Você tem uma prova de 3 horas de conhecimento geral, inglês, matemática, física. Eles fazem uma avaliação toda da sua vida, inclusive investigaram a minha vida no Brasil,
porque eu não era cidadão americano no momento, eu estava com um processo de cidadania. Para saber seu passado, suas ligações, tudo. claro. É para evitar, né, qualquer tipo justamente. Inclusive, aí quando você passa por essa prova escrita, que 2 americanos, amigos meus, foram reprovados 2 vezes, e assim, coisa de Deus mesmo, eu tinha que entrar, sim, entendeu? Superou todo mundo, conseguiu. Entrei, você passa por uma avaliação psicológica. Depois de um período de 2, 3 meses, que você é mandado para o bootcamp, que é o base training, que é o treinamento básico, onde você fica 4 meses sem contato nenhum com a sociedade. Imersão total. É o que eles falam para quebrar o civil e transformar ele no militar. E aí é tudo isso que a gente vê nos filmes, Kleber, assim, aquela questão de disciplina total. É pior, melhor? Dá uma... que é pior. É pior. Luciano, é pesado. É pesado porque a situação que você fica lá, você fica tão à mercê do que está acontecendo, eu acredito que pode se dizer uma lavagem cerebral. Teve uma vez que um sargento chegou perto de mim, gritando comigo. Qualquer reação quando você acha que uma pessoa vai te dar uma pancada, um soco, é se proteger. Eu não protegi, eu só fechei o olho. Esperei que ele ia me bater. Você não encosta a mão. Mas há você... uma pressão. Te prepara para uma Justamente. pressão. O seu psicológico fica... Só que aquilo que traz a união entre os soldados. Porque depois que você passa aquela rua, aquela dificuldade danada, assim que o drill sergeant sai, um olha pro outro e vai comemora. Aí você só vai ficando mais perto um do outro. Assim que eu entrei, que eu falei, pessoal nos Estados Unidos, amigos meus, pô, você ganha bem, você tá bem, aqui bem situado. É bobagem mexer com vai isso. Mexer. Os americanos falavam comigo, você vai morrer lá, cara, para com isso. Aí quando eu cheguei lá, quando eu entrei, chama 38 AD, que é a parte que você raspa a cabeça e você vai pegar o uniforme, você fica 16 horas sem dormir, que eles te entregam tudo, inclusive a roupa de gala, tudo entrega na mesma hora. Eu cheguei, olhei aquilo, estava dando frio assim de -7 na Geórgia. E eu olhando aquela molecada, eu mais velho, o único que não era cidadão americano. Isso que eu ia te perguntar, assim... O único. Porque eram 4 pelotões, 55 cada um, eu era o mais velho e o que não era americano. Aí você imagina. Motivo de sobra o pessoal te achar, né? Não, era impossível. E eu olhava assim e falava assim, não, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não. Só que o que acontece? Quando eu olhava aquela molecada pulando no outro, igual de frio, aquele troço, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí entra aqueles valores. Eu não vou chegar pro pessoal do restaurante, vocês estavam certos, eu sou um perdedor. Eu não vou ligar para minha família no Brasil, eu não dei conta, eu fui fraco. Sim. Foi um pouco de vergonha. Foi naquele momento que você falou... Eu não posso. E aí a gente até vai caminhar um pouco disso, que é o que você utiliza nas palestras e tal, para falar de motivação. Foi aquele momento da sua vida que você falou assim, esse fracasso eu não vou ter. Justamente. Vou virar esse jogo. Eu posso até não conseguir por motivos externos, mas interno não vai. Sim. Porque eles falam que o coração nunca desiste. Quem desiste, quer dizer, o corpo nunca desiste. Quem desiste é o coração. Sim. E faz parte do propósito deles, vamos dizer, filtrar e limar isso, né? Eles querem tirar as pessoas com motivação... O drill sergeant me chamou no canto e falou, olha, você sabe que você é o mais velho aqui. E eu vou usar tudo contra você para servir de exemplo. A arma mais pesada era minha, as jornadas mais longas eram minha. Porque eles falavam, ele está conseguindo, você não vai conseguir? Ele já te avisou que ele ia te jogar numa fria, né? Não foi bom, não. Pesado. E aí, quanto tempo esse treinamento? 4 meses. Intensos? Intenso. 4 meses você não tinha... Você falou assim... Sem contato nenhum. Você tem direito a 5 minutos de telefonema. Depois de 1 mês e meio, 2 meses, você pode pegar o telefone e 5 minutos. Só que é 5 minutos desde o momento que você chegou na frente do telefone e começa a contar. E eu ia ligar para o Brasil, que é tanto de número que tem que ligar. Até achar, conseguir a linha, a pessoa atender, você já ia perdendo. Não, e se perdeu já era. É só no outro mês. Eu esqueci de te perguntar, Kleber, você é aqui da região metropolitana de Contagem? Contagem, sou de Contagem. Então saiu de Contagem. Tudo isso começou aqui em Contagem, pertinho de Belo Horizonte. Como diz, de Contagem para a guerra. Para a guerra. Foi bem aí assim, você chegou nesse treinamento e aí como é que era essa... Eu ia te perguntar, por exemplo, essa questão de você ser brasileiro. Como que os seus colegas receberam isso? Como que o Exército Americano lida com pessoas que vêm de outros países, que se tornam cidadãos, né? Mas que vêm mas se torna... eu tenho amigos que estão 6 anos que não são cidadãos. Eles estão no Exército. Continuam com a documentação, você tem um permit de trabalho, você tem um Social Security, que seria o CPF aqui, mas eles simplesmente não querem a cidadania. Sim. Só que te limita a certos cargos no Exército. Por exemplo, você não pega um cargo de liderança se você não é cidadão. Você fica, por exemplo, soldado porque todo. Você vai ter acesso a informações sigilosas, tudo mais, você tem que ser cidadão. Entendi. Aí, quando você está lá dentro,
Por exemplo, o que eles mostram muito no Exército, essa parte de discriminação, negros, imigrantes, é uma coisa muito trabalhada dentro do Exército. A inteligência do Exército trabalha muito isso. E eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade. Mas eu, por ser o mais velho lá e tudo mais, eles me acolheram de uma maneira, assim, então, os assim, próprios momento soldados... nenhum você sentiu discriminado? Você sempre foi bem acolhido? Muito bem acolhido. E o bom de você ser, igual, por exemplo, meu caso brasileiro, que o brasileiro é neutro. Por exemplo, o negro talvez não está com o branco, talvez o hispano talvez não está com o asiático, mas o brasileiro ele vai ali, eu ficava ali, no meio de todo mundo, né? Ô, Cleber, você faz um paralelo aqui, que eu tenho uma prima que se tornou cidadã americana tem pouco tempo. E a gente estava conversando, agora ela está no Brasil, a Kizzy está aqui no Brasil, ela estava contando como é que foi a entrevista dela. Curiosidade, queria saber como é que é uma entrevista para a pessoa adquirir uma nova cidadania, né? No caso da nossa legislação, você permite você ter as duas cidadanias, sim, né? Sim, sim. Mas aí ela foi contando a história de como que o entrevistador chegou para ela e disse, bem, uma pergunta difícil, né? Nossos países entram em guerra. Que lado você vai escolher? Aí ela disse que pensou e eles tinham avisado ela, nunca diga que você vai para outro lado. Não, explicaram para ela o que ela deveria falar. Aí ela decidiu fazer totalmente diferente, falou assim, amigo, deixa eu te contar uma coisa, eu sou brasileiro, o Brasil nunca vai entrar em guerra com ninguém não, fica tranquilo. Mas é a mesma resposta que eu dava. Estamos em casa, amigo, precisamos pensar nisso não. Eu sempre falava, onde eu ia, eu levava a bandeira do Brasil. Aí o pessoal... Você não é brasileiro, não, você é americano. Não, sou brasileiro. Aí eles, você não é brasileiro, você é americano. Aí eu, tá bom então. Aí eu falei, mas sou brasileiro. Pô, não tem como não. O brasileiro, ele honra mesmo. Eu já vi, claro, não vou citar país, mas pessoas que chegam e falam assim, eu nunca mais piso no meu país. Sim. E a maioria dos brasileiros que moram lá falam, vontade de voltar para o Brasil. Saudade, né, do país, etc. É aquela questão, né? Às vezes a pessoa sai... Nós tivemos várias gerações diferentes de pessoas que deixaram, né, o Brasil. Teve uma geração até antes dessa sua, principalmente, que era aquele momento de dificuldades econômicas, as pessoas buscando... Inflação de 40%. Buscando um outro caminho. E depois veio uma geração de pessoas que queriam isso, conhecer novas culturas, adquirir novo conhecimento. Até e hoje está vivendo essa terceira geração, né? Até porque quando eu fui para lá, financeiramente já não estava... Já não valia a pena. Estava um por um, as pessoas chegavam lá, já estavam vindo embora. Sim, era até o contrário. Você foi quando a maioria das pessoas estavam voltando. Estavam voltando. Hoje tem vários comércios brasileiros fechados, restaurante fechado. Sim. Devido à comunidade brasileira estar se deslocando. Eu vi até um trabalho dizendo dessa mudança, né, do perfil do brasileiro que vai agora para os Estados Unidos, que seria essa terceira geração. Primeiro os pais foram, aí Sim. criaram os filhos lá, e aí os filhos tiveram uma vida, né, boa, aprenderam a cultura americana. Aí muitos tentaram voltar para o Brasil, voltaram para o Brasil, e não era só por questões econômicas também, né? Não é só o dinheiro, porque aí o próprio convívio, cultura, tudo pesa, né? Porque quando você vai muito novo para os Estados Unidos, realmente é muito difícil voltar ao Brasil. Eu me pego aqui, às vezes igual a menina me perguntou, falou assim, você não tinha medo no Afeganistão, não? Eu falei, eu fui ter medo aqui quando eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui ter medo. Eu fui fazer uns donativos numa periferia aqui em Belo Horizonte, aí uma das meninas que estavam dentro do meu carro virou e falou assim, nossa, aqui na minha área que estão assaltando demais. Aí eu falei, claro, mas deve ser à noite, né? Sim, assaltam à noite. Ela, não, à luz do dia. Aí eu, você tá brincando. Mas não é perto da sua casa, não, é na frente da minha casa. Aí eu... Falei, pô, aí eu comecei a ficar com medo. Falei, pô... Aí você pensou seu treinamento militar, né? Deixa eu dar uma olhada no perímetro. Porque uma coisa você tá no Afeganistão, você tá com munição, você tá com uma tropa toda à sua volta. Outra coisa, você tá numa periferia de Belo Horizonte sozinho. A nossa guerra aqui também é pesada. É pesada. Né? Vamos fazer um intervalo? A gente vai ter que continuar essa nossa conversa. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta conversando com o sargento do Exército Norte-Americano, Kleber Serpa, que é brasileiro, mineiro aqui de Contagem, que lutou na guerra do Afeganistão. Sai daí, a gente volta já já.